Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Gigante Militar. Hoje, temos uma notícia péssima para as Forças Armadas brasileiras. Uma notícia que pode atrasar quase uma década o futuro da nossa defesa aérea. Uma notícia que pode, sim, colocar em risco o segundo lote de caças do Brasil. Mas o que realmente está acontecendo? Por que estamos enfrentando o maior atraso da história na entrega dos Gripen? E o que significa, para você e para o futuro do país, saber que o Brasil simplesmente não tem dinheiro para receber seus próprios aviões de combate? Como isso vai afetar a soberania nacional? Será que há risco real de ficarmos, daqui a poucos anos, sem caças modernos? Será que a indústria militar brasileira pode perder contratos, tecnologia e prestígio internacional por causa desse atraso? E mais, como tudo isso está conectado à entrega da última aeronave agora em novembro de 2025 e a um novo cronograma que empurra a chegada do último Gripen para 2032? Vamos explicar tudo, cada causa, cada consequência, cada impacto militar, financeiro e geopolítico. Mas antes disso, amigos, antes de mergulharmos nessa investigação, eu preciso de vocês. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe o like porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e fortalecer o nosso trabalho independente aqui no Gigante Militar. Agora sim, vamos ao vídeo. Início. O que de fato está defendendo o céu do Brasil? Antes de falarmos sobre atrasos, contratos e cortes de verba, precisamos entender de onde o Brasil está partindo. Hoje, a espinha dorsal da defesa aérea brasileira ainda é o velho, cansado e heróico F-5EM-FM. Uma aeronave projetada na década de 1960, que já passou por modernizações, recebeu novos radares, novos aviônicos, novos sistemas, mas que continua sendo um avião com mais de 40 anos de idade operacional. E pior, nos últimos anos, perdemos várias unidades em acidentes, baixando ainda mais uma frota que já era pequena. E todo mundo sabe, um caça antigo custa caro para voar, para manter, para repor peça, para manter treinamentos, e custa ainda mais quando você depende deles por puro atraso de planejamento. O F-5 é um guerreiro, mas está no limite. E continuamos dependendo dele porque o Brasil não consegue pagar seus Gripen em dia. Programa FX2, a promessa do futuro. Agora vamos voltar um pouco no tempo. O programa FX2 foi criado para substituir o F-5 e o Mirage 2000. O Brasil buscava um caça moderno, barato de operar e, principalmente, que oferecesse transferência de tecnologia. Era isso que fazia o Gripen vencer o F-18 e o Rafale. Era isso que justificava o contrato enorme com a Saab. Era isso que justificava a parceria com a EMBR. O projeto era bom, o avião é excelente e tudo indicava que o cronograma seria cumprido. A promessa inicial era 36 aeronaves entregues até 2027. Um prazo longo? Sim, mas aceitável considerando o volume de tecnologia, as instalações no Brasil e o processo industrial. E as entregas, de fato, começaram. Devagar, mas começaram. As entregas estavam acontecendo, até o corte de verba. O Brasil recebeu as primeiras unidades. A FAB testou o avião. A EMBR começou a montar sua própria linha de produção. Tudo parecia indo na direção certa, até que veio a bomba. Corte orçamentário. E é aqui que a história muda completamente. Em 2024 e 2025, o governo federal anunciou que não conseguiria repassar os valores acordados com a Saab dentro do prazo. Ou seja, o Brasil não tinha como pagar pelos Gripen no ritmo combinado. E se você não paga, você não recebe. Lá fora isso gerou manchetes. Aqui dentro, isso virou preocupação. Os suecos tiveram que renegociar, a FAB teve que esticar o cronograma e o impacto foi catastrófico. Tem aí. O atraso total agora chega a quase 8 anos. A entrega final não será mais em 2027, mas em 2032. Sim, 8 anos além do prazo original. E isso não é uma estimativa pessimista.
É oficial. A notícia que mudou tudo: o novo cronograma. Foi confirmado em relatórios, notas oficiais e reportagens. A entrega da última aeronave do primeiro lote agora está prevista para 2032. Em novembro de 2025, o Brasil recebe a próxima aeronave, a última prevista antes da grande reorganização do cronograma. O restante será distribuído lentamente ao longo dos próximos anos. Para você ter uma ideia da extensão do atraso, entre 2026 e 2032, haverá anos em que o Brasil receberá apenas 1 ou 2 Gripen. Isso praticamente destrói qualquer chance de termos uma frota realmente operacional antes de 2030. O impacto do atraso e o risco ao segundo lote. Agora pense comigo. Se o Brasil não consegue pagar nem o primeiro lote, como vai negociar o segundo lote que deveria garantir pelo menos mais 30 aeronaves? Como convencer a Saab a investir mais se os pagamentos do primeiro lote já estão atrasados? Como justificar ampliar o contrato se 1. O orçamento da aeronáutica não cresce, 2. O avião encareceu e 3. O país já deve anos de entrega? O pior cenário é claro. O segundo lote pode não acontecer nunca. E isso coloca o Brasil diante de uma pergunta brutal. Será que estamos caminhando para uma década de 2030 com menos caças do que temos hoje? Consequências para a defesa aérea. O atraso não é apenas um problema burocrático. Ele atinge diretamente a capacidade de interceptação, a prontidão da FAB, o cenário do espaço aéreo e a formação de pilotos. Isso porque o F-5 está sofrendo baixas. Sua manutenção encarece cada ano. Sem Gripen, não há como substituir perdas. E a pergunta que ninguém quer fazer: o que acontece se o Brasil perder mais 2 ou 3 F-5 em acidentes nos próximos anos? Sem Gripen chegando, a FAB fica com um buraco operacional. O mundo se armando e o Brasil parado. Agora vamos olhar para os vizinhos. Enquanto o Brasil empurra cronogramas e renegocia atrasos, a Argentina está comprando F-16. A Colômbia está adquirindo caças novos. O Chile já opera F-16 há anos. A Venezuela possui Sukhoi 30. E enquanto toda a região começa a se atualizar, o Brasil depende de F-5 de 40 anos, porque não tem verba para acelerar as entregas dos Gripen. E existe um ponto aqui que quase ninguém fala. O mundo está calmo demais para o Brasil se mexer. Sem pressão, sem ameaça direta, sem conflito regional, o país simplesmente não sente a necessidade urgente de investir em defesa. Mas é justamente isso que cria o perigo, porque quando o perigo chega, é tarde demais para começar a correr. Como chegamos aqui? A linha do tempo do problema. Vamos recapitular a linha de eventos. Contrato inicial, 36 Gripen até 2027. Início das entregas. Lento, mas dentro do previsto. Linha de produção brasileira. Funcionando. Corte orçamentário. Governo anuncia falta de recursos. Renegociação com a Saab. Cronograma completamente alterado. Novo prazo final, 2032, com atrasos de quase 8 anos. Risco ao segundo lote, elevado. Dependência prolongada do F-5, inevitável. Essa é a realidade. Conclusão: o céu brasileiro fica exposto. Atrasos acontecem, mas um atraso de 8 anos em um programa estratégico, isso não é normal. Isso não é aceitável e isso não pode ser tratado como algo menor. O Brasil está pagando o preço da falta de investimento. E se não mudar o ritmo, vamos entrar na próxima década com uma defesa aérea frágil, limitada e ultrapassada. E agora eu pergunto a você: quem ganha com isso? Quem perde? E quando o Brasil finalmente decidir atualizar sua defesa, não será tarde demais?